Bem-vindo a uma playlist que é um complemento da playlist de Node.js. E é muito importante que para acompanhares aquilo que vamos desenvolver ao longo desta playlist, tu tenhas conhecimentos de Node.js e para isso podes acompanhar a playlist de Node.js que está disponível aqui no canal. Agora que já temos uma noção bem geral sobre a utilização de Node.js, sobre a utilização do Express e também como utilizar o MySQL dentro deste universo para a criação de uma API, eu penso que é chegada a altura de nós começarmos aqui uma aventura que eu penso que vai ser muito interessante para todos aqueles que têm acompanhado esta playlist e que querem ver na prática tudo isto a funcionar em simultâneo. Vamos criar uma aplicação que na prática vai ser um gestor de tarefas, um exemplo que é muito utilizado. Não vamos utilizar no front-end nenhuma biblioteca de JavaScript, não vamos utilizar nem o React, nem o Vue, nem o Angular. Poderíamos utilizar qualquer uma destas bibliotecas, mas para não criar mais confusão, uma vez que esta playlist é sobre Node.js, nós vamos utilizar no front-end HTML, CSS, Bootstrap e JavaScript puro, com requisições de Ajax, e vamos criar no back-end um servidor Node.js que nos vai permitir dar a resposta à nossa API. A ideia aqui vai ser bastante simples. Eu vou abrir aqui um documento, ou melhor, vamos até abrir aqui na nossa root, vou retirar daqui este index.php e aqui o nosso www está completamente vazio. Eu vou criar aqui uma pasta, neste caso eu estou a utilizar o Laragon para criar aqui as minhas duas componentes da aplicação, o front-end e o back-end. Neste caso, não vou ter o PHP aqui a funcionar, ok? Fiquem tranquilos, para quem não acompanha o PHP não há qualquer problema. Vamos trabalhar apenas com HTML, CSS, JavaScript e vamos colocar no front-end estas três tecnologias a funcionar de forma pura e no back-end vamos colocar o Node.js com o Express e com o MySQL. E eventualmente, à medida das necessidades, à medida que o nosso projeto for crescendo, nós vamos eventualmente ter que ir agregando mais conhecimentos, principalmente do lado do Node.js. No front-end, eventualmente, nós vamos ter que tratar alguns dados, vamos eventualmente ter que fazer algumas validações, vamos ter que tratar dados que vêm em resposta das nossas APIs, etc, etc, etc. Então aqui vamos colocar o seguinte, vou criar aqui uma pasta chamada front-end e vou criar aqui uma pasta chamada back-end. Não sei se depois iremos alterar tudo isto, ok? Estamos aqui a fazer a experiência e aquilo que eu vos estou a trazer aqui é uma experiência que nós estamos a desenvolver aqui em tempo real. Então aqui dentro do front-end nós vamos ter tudo o HTML, o JavaScript e o CSS. Aqui no back-end nós vamos ter o nosso projeto de Node. Vou criar aqui um fecheiro de notas. Vou já abrir aqui tudo isto com o Visual Studio Code. Vamos dizer aqui que eu quero confiar aqui nesta localização. E aqui eu vou colocar um nodes.md para termos aqui um fecheiro do tipo Markdown. Então eu vou colocar aqui simplesmente isto, lista de tarefas. Ok, vamos colocar aqui maiúsculas, lista de tarefas. A ideia é nós termos um ambiente visual web, onde vamos poder ter a possibilidade de adicionar tarefas. Elas vão aparecer num determinado status. O status inicial vai ser o status new. Vamos trabalhar aqui muito com o inglês também. Depois podemos ir alterando o status de cada uma das tarefas para in progress, cancelled e done. E à medida que nós vamos fazer estas interações no front-end, nós vamos comunicar com o nosso servidor de Node no back-end para ele ir atualizando através de uma API todas estas informações. Sempre que quisermos criar ou eliminar uma determinada tarefa, vamos fazê-lo. E vamos fazê-lo também já numa perspectiva de, eventualmente lá mais para a frente, se assim entendermos, fazermos esta aplicação multi-tenancy. O que é que isto significa na prática? Nós não vamos fazer uma lista de tarefas apenas para nós, vamos já fazer uma lista de tarefas que vai contemplar a possibilidade de existirem vários usuários diferentes, vários utilizadores diferentes. Então nós vamos ter aqui uma base de dados e a base de dados vai ter basicamente esta estrutura. Se tivermos necessidade depois de alterar, poderemos alterar uma tabela users, dentro da qual nós vamos ter um ID, um username, vamos ter uma password. Não vamos começar a desenvolver logo a questão de utilizadores e login. Vamos começar com um usuário número 1 e depois, se entendermos, iremos fazer este desenvolvimento. E vamos ter aqui o created at e o updated at. Criado em e atualizado em. Depois vamos ter aqui as nossas tasks, que são as tarefas. Nas tasks nós vamos ter o ID da task
E vamos ter que relacionar cada uma das tasks com os utilizadores. Então, para isso, eu vou ter aqui um ID user. Depois vamos ter aqui o task text, o texto da tarefa, o task status, que poderá ser então new, poderá ser in progress, isto é, uma tarefa que é nova, acabou de ser adicionada, uma tarefa que está a ser desenvolvida, uma tarefa que foi cancelada, cancelled, vamos colocar aqui cancelled, e done, significa que a tarefa foi executada. Bom, feito isto, vamos ainda ter aqui também o created at e o updated at. E aquilo que eu estou a fazer aqui é basicamente aquilo que vocês devem fazer em qualquer projeto, que é definir desde logo uma estrutura da vossa base de dados para começarem de forma, à medida que estão a escrever a vossa memória descritiva, que é isto que eu estou aqui a fazer, vocês vão começar a equacionar o que é que a vossa aplicação necessita fazer. Já agora vamos aqui também reiniciar e fazer a atualização do VS Code. Aconselho a que façam sempre essa operação. Voltando aqui, o que é que nós vamos colocar aqui? Uma aplicação front-end com HTML, CSS e JS puro para gerir tarefas. Ok? Este é o nosso objetivo. No back-end vamos ter uma API Node.js mais Express mais MySQL. Vamos colocar aqui um espaçamento para servir o front-end. Ok? E portanto, repara como eu estou aos poucos a delinear aquilo que vai ser o meu projeto. E volto a frisar e a sublinhar, não tenho nada disto feito neste momento. Isto não vai ser um projeto que eu vou trazer aqui porque já tenho esse projeto todo feito e vou simplesmente andar a copiar e colar código. Vou tentar aqui ao longo desta playlist e destes vídeos que se vão seguir, mostrar-vos qual é o processo que tradicionalmente envolve o trabalho de um programador na sua vida real. Isto é, não vamos trazer aqui tudo a funcionar corretamente, vamos apanhar aqui bastantes erros, mas eu estou convencido que com esta aplicação que tem os princípios básicos do CRUD, nós vamos conseguir passar a ter um entendimento muito mais interessante, principalmente sobre Node.js. Do lado do front-end vamos utilizar requests síncronos ou assíncronos, enfim, vamos se calhar até utilizar os dois tipos e vamos fazer aqui muitas experiências. E com isto tudo, eu penso que terás condições para poder, acompanhando esta playlist, conseguires tirar o maior partido, não só das aprendizagens do Node.js e colocá-las em prática, mas também de algumas dicas que tu podes aplicar no front-end, utilizando o JavaScript, por exemplo. Eventualmente podes também deixar na secção dos comentários deste, vamos lhe chamar, primeiro vídeo deste pequeno projeto, as tuas sugestões. Obviamente que não vamos aqui estar a prolongar muito no tempo o desenvolvimento de um projeto destes, que à partida tem uma fase de desenvolvimento simples, ok? Mas que poderá contemplar aqui um conjunto de desafios que tu gostarias de ver resolvidos. Não vamos colocar coisas aqui muito complexas, porque senão nunca mais iremos sair aqui deste projeto. E poderemos aqui implementar coisas como validação de dados, como normalização de dados, por exemplo, dados que vêm da nossa API, mas que nós queremos apresentar num determinado formato, queremos fazer arredondamentos de valores, enfim, poderemos fazer aqui várias experiências nesta matéria. Ora, neste nosso projeto e neste vídeo que é a introdução a tudo isto, nós deveremos também ter sempre aqui um conjunto de tarefas a desenvolver no projeto, ok? Ora, o que é que nós vamos ter aqui já para desenvolver? Obviamente criar a estrutura inicial, ok? Depois vamos criar, neste caso aqui, a base do front-end. Vamos criar a base do back-end. Neste caso aqui com o HTML, CSS e JS. Vamos colocar aqui também o Bootstrap para facilitarmos a parte dos layouts, ok? E vamos colocar aqui no back-end o Node, mais Express, mais MySQL. Vamos preparar tudo isto com uma resposta padrão, ok? Qualquer coisa que nós possamos rapidamente testar. Depois, o que é que nós vamos começar a desenvolver? No front-end,
vamos começar a desenvolver páginas necessárias para a navegação na nossa app. Vamos lhe chamar assim. E depois vamos começar a efetuar pequenos testes de comunicação entre front e back-end. E neste caso vamos fazê-lo através do quê? Utilização de Ajax. Vamos eventualmente utilizar o XML HTTP Request e o Fetch API. São bibliotecas, ou neste caso funcionalidades que já estão disponíveis de forma nativa no JavaScript puro. Então, como podes observar, já temos aqui um roadmap daquilo que vai ser o próximo passo ao longo desta playlist aqui no canal.